Vamos iniciar então nosso primeiro exemplo. É um exemplo bem simples, também introdutório. A gente vai trabalhar com essa treliça aqui, né? Que é uma treliça bastante simples, que vocês também já cansaram de estudar. Mas vamos tentar fazer o seguinte: esse aqui é nosso modelo real. Vamos tentar transformá-lo num modelo matemático que a gente consegue resolver. Então, o que acontecia para transformar um modelo real, né, estrutura real, no modelo matemático? A gente fazia simplificações. Então, vamos fazer simplificações aqui também. Nossa primeira simplificação é sobre a barra. São barras simples, que transmitem apenas esforços na direção do seu eixo. Os pinos são pinos sem atrito. Como que a gente chamava mesmo essa junção entre duas barras? De nó, né? Então, aqui são os nós da treliça. Aqui a gente tem um cabo, e lembrando que o cabo só tem aí resistência à tração. Bom, o que mais que a gente faz de simplificação? Simplificações também com relação às forças. Não existem forças aplicadas fora dos nós, então a gente não considera o peso próprio. Todas as forças são aplicadas nos nós da treliça. Então, essas são as principais simplificações que a gente faz aí de cara para criar nosso modelo. Outra simplificação importante são a simplificação com relação às vinculações, né? Como que nós vamos considerar essas vinculações? Esse vínculo aqui, ó, é um vínculo do primeiro gênero. Ele restringe o movimento em apenas uma direção. Está restrito o movimento apenas na direção vertical. Na direção horizontal, né, por conta desses cilindros, está livre o movimento, então não tem restrição. Esse aqui é um vínculo do segundo gênero, ele restringe então o movimento na direção vertical e na direção horizontal, sempre em duas direções perpendiculares. Com essa ideia, a gente consegue já criar o nosso modelo matemático que a gente vai estudar. Então, aparecer aqui do lado o nosso modelo matemático. Bom, então é isso que nós temos. Qual que era o próximo passo? A gente fazer a análise estrutural. Como é que a gente vai fazer a análise estrutural? A gente quer obter as incógnitas, então a gente quer obter quais são as reações de apoio, a gente quer obter quais são as forças internas nessas barras, então é isso que a gente tem que fazer agora. Como que era feito isso lá em estática? A gente tem que fazer o diagrama de corpo livre. Então, vamos fazer o diagrama de corpo livre. Relembrar, o que é o diagrama de corpo livre? A gente vai pegar a estrutura e isolar ela de todo o seu entorno e aplicar todas as forças que nela atuam. Então, a gente vai isolar, então a gente tem que retirar os vínculos. Quando a gente retira os vínculos, a gente coloca o efeito que os vínculos produzem naquela estrutura, né? Então, no caso aqui desse vínculo do primeiro gênero, vai surgir uma reação na direção vertical. No vínculo do segundo gênero, surgem duas reações, uma na direção horizontal e uma na direção vertical. Olha aí o diagrama de corpo livre como ficou. Vamos considerar que esteja atuando nessa treliça uma força horizontal aplicada aqui da esquerda para a direita nessa posição. Vamos lá? Vamos calcular então? Vamos então resolver o nosso exemplo 1, aquela treliça que nós já começamos a conversar. Vou reproduzir aqui então o diagrama de corpo livre, que também já conversamos, né? Então, nós vimos que no nó D, o vínculo é um vínculo do primeiro gênero e surgia apenas uma reação de apoio na direção perpendicular à sua superfície de apoio. No caso, então, surgia uma reação vertical que eu vou chamar de RDY.
Já o vínculo C é um vínculo do segundo gênero, então surgem aí duas reações de apoio perpendiculares entre si. Vou chamar aqui de RCY e aqui de RCX. Lembrando que o sentido das forças nós não conhecemos, né? Eu estou arbitrando dessa forma e a partir das equações de equilíbrio eu consigo encontrar o sentido correto dessas forças. Aqui embaixo, ó, eu já deixei indicado qual é nosso sentido positivo, né? O sentido positivo de x, y e o sentido anti-horário também vamos escolher como positivo. Nessa treliça, por ser muito simples, nós nem precisamos encontrar as reações de apoio para poder partir para o método dos nós. Mas como eu estou fazendo o exercício a título de revisão, vou começar aqui calculando pelas equações de equilíbrio. Então, lembrando que no plano nós temos três equações de equilíbrio, né? Que são somatórias de forças em X, somatória de forças em Y e somatória de momento em um ponto que a gente escolhe. Bom, nós podemos iniciar o problema por qualquer uma delas. Eu vou começar por somatória de momento em um ponto. Vou escolher o ponto C. Por que eu vou escolher o ponto C? No ponto C, a linha de ação da força RCX e RCY cruzam esse ponto. Então, elas não causam tendência de giro em C. Então, essas duas incógnitas não vão aparecer na nossa equação. Então, vamos lá, ó. Somatória de momento em C igual a zero. Nossa primeira equação de equilíbrio. Como que a gente faz, então, para montar a equação de equilíbrio? Como é que calcula o momento? Momento é o valor da força vezes a distância da sua linha de ação, uma distância perpendicular, até o ponto onde eu estou interessado. Então, veja como vamos fazer. Então, segura aqui uma caneta, uma régua, alguma coisa, no ponto onde você está interessado. Então, vamos fazer de conta que aqui é o ponto C. E aí, nós aplicamos as forças. Por exemplo, vamos aplicar aqui a força RDY, que é uma força vertical de baixo para cima. Ela produz um giro no sentido horário. Se a gente olhar aqui, o sentido horário é negativo. Então, vai entrar aqui na nossa conta como sendo negativo. E qual que é a distância? Ó, a linha de ação da força é essa daqui. E a distância perpendicular até o ponto C é 1 metro. Então, vai ser RDY vezes 1. Bom, e aí, que mais? Qual outra força vai entrar? Ah, temos também a força P. Então, vamos ver o que acontece. Ó, segura de novo aqui no ponto C e agora aplica a força, que é uma força horizontal, e vejo o sentido do giro. É o giro no sentido anti-horário. Portanto, vai entrar na nossa equação positivo. Mais P vezes a distância. Olha, a linha de ação da força, distância perpendicular, também é 1 metro. Então, aqui a gente encontra a nossa primeira reação de apoio, RDY, que é igual a P. Faltam duas equações, duas incógnitas, tudo certo para a gente resolver. Então, vamos lá. Vamos fazer somatória de forças na direção do eixo Y igual a zero. O que a gente tem na direção do eixo Y? Na direção do eixo Y, a gente tem essas duas forças aqui de apoio, né? As duas estão apontando no sentido positivo de Y, então vou entrar na equação com sinal positivo. Mais RDY mais RCY igual
a zero. O que a gente tira daqui? Vamos substituir o que a gente acabou de encontrar lá. Então, ficamos aqui com P mais RCY igual a zero. Finalmente, temos RCY igual a menos P. Essa é nossa segunda reação de apoio. A última reação de apoio, nossa última equação é somatória de forças na direção do eixo X igual a zero. O que a gente tem no eixo X? Temos essas duas forças aqui, ó. Se olharmos para as duas estão no sentido contrário ao sentido positivo do eixo X. Então, vai ficar menos RCX menos P igual a zero. O que a gente tira daqui, portanto? Que RCX vale menos P. Encontramos, então, todas as nossas reações de apoio. Essas são as equações de equilíbrio para a estrutura como um todo. Como eu disse para vocês, né, nessa estrutura bastante simples, ela nem seria necessária. Vamos direto agora para o método dos nós. O método dos nós serve, portanto, para a gente encontrar a força interna em cada uma dessas barras. Lembrando que é uma treliça, então haverá forças internas na direção do eixo de cada uma dessas barras. Então, no método dos nós, eu devo construir o diagrama de corpo livre de cada um dos nós. Eu vou optar aqui por começar pelo nó A, porque é um nó onde eu tenho apenas duas barras e uma força conhecida. Então, vou fazer aqui o nó A. O que a gente já conhece aí do nó A? A gente já sabe que tem uma força externa atuando com o valor P. E nós não conhecemos as forças nas barras AB e AC. Então, quando a gente não conhece, quando é uma incógnita, eu aconselho vocês colocarem no sentido positivo, que é o sentido da barra estar tracionada, porque assim, depois de fazermos as contas, o valor que a gente obtiver, se for positivo, a barra realmente está tracionada, se for negativo, o sentido estava errado, então a barra está comprimida. Então, coloquei uma aqui no sentido da barra AC e vou colocar outra aqui no sentido da barra AB. Pronto. Agora, vamos aplicar as equações de equilíbrio para esse diagrama de corpo livre. Bom, lembrando que agora, né, a gente está avaliando um ponto, então a gente só tem duas equações de equilíbrio, somatória de forças em X e somatória de forças em Y. Então, vamos aplicar. Vamos começar aqui por somatória de forças em X igual a zero. O que a gente tem aqui, ó? Vamos usar o mesmo sistema de referência. Em X, as duas forças estão no sentido contrário ao sentido positivo do eixo. Então, vou colocar menos FAB menos P igual a zero. O que a gente obtém daqui? Que FAB é igual a menos P. Então, essa daqui, ó, é nossa primeira força interna descoberta aí na barra. Então, a barra AB tem uma força menos P, ou seja, é uma barra comprimida. Vamos fazer a próxima equação de equilíbrio. Então, aqui, ó, somatória de forças em Y igual a zero. O que a gente tem aqui? A gente só tem a força FAC. Então, a própria força FAC tem que ser zero para que isso esteja em equilíbrio, né? Então, a gente vai descobrir que essa barra aqui, ela não está sendo solicitada para esse carregamento específico. Vamos agora fazer outro ponto. Vou escolher agora o ponto B. Então, o que nós temos aqui no ponto B? Então, deixa eu desenhar aqui o ponto B.
Bom, no ponto B, nós já sabemos, já conhecemos o valor da força na barra B. Ela não é mais uma incógnita. Então, eu já vou colocar ela aqui no sentido correto e ela não sendo uma incógnita. Olha, a gente encontrou aqui que ela vale menos P, ou seja, é uma barra comprimida. Então, eu vou desenhar aqui a setinha, indicando que é uma barra comprimida, também no valor de P. O que mais que a gente tem atuando nesse nó B? A gente tem uma força na direção da barra BD, então vou colocar aqui, ó, barra BD, uma força BD. E temos também aqui a tração no cabo, que eu vou chamar de força BC. E agora, para esse novo diagrama de corpo livre do nó B, a gente vai aplicar as equações de equilíbrio. Então, vamos lá, ó. Somatória de forças em X igual a zero. O que a gente tem em X? Olha, em X a gente tem a força P e temos a componente horizontal da força FBC. Para encontrar componentes, né, para decompor esse vetor na direção horizontal, a gente precisa conhecer esse ângulo aqui. É só a gente voltar aqui para o desenho e ver que é um quadrado de lado 1 por 1, então esse ângulo aqui é 45 graus. Então, aqui é 45 graus. Então, fica fácil da gente resolver. Bom, então vamos colocar aqui, ó. O P, ele está no sentido contrário ao valor positivo do eixo X. Então, vamos colocar aqui menos P. Mas a componente do vetor FBC, ela está no sentido positivo. Então, eu vou colocar mais FBC. Só isso? Não, né? Não podemos esquecer. É a componente horizontal. Então, a gente tem que colocar aqui vezes cosseno de 45 graus igual a zero. Bom, com isso a gente chega aqui, FBC é igual a aproximadamente aí 1,41P. Essa é a nossa terceira barra não, né? Aqui é o cabo que a gente descobre qual que é o valor da força interna. Para finalizar, vamos fazer aqui somatória de forças na direção do eixo Y igual a zero. Então, o que a gente tem na direção do eixo Y? Temos a força FBD, que está no sentido contrário ao sentido positivo. Então, menos FBD, né? E a componente agora do vetor FBC também está no sentido negativo. Então, também vai entrar como menos FBC. Não podemos esquecer, né? É a componente. Então, agora vai entrar aqui como seno de 45 graus, igual a zero. Resolvendo isso daqui, a gente substitui o que a gente já encontrou, fica menos FBD menos, aqui no lugar dessa, vou colocar 1,41P vezes seno de 45 graus, igual a zero. Chegamos, então, finalmente que FBD é igual ao valor P, menos P, perdão. Então, alunos, as informações obtidas até agora são muito importantes, mas ainda há questões a serem respondidas. Por exemplo, o que acontece com o cabo quando solicitado pela força interna FBC? Nós sabemos que a força FBC é uma força de tração. Então, qual é a tendência do cabo? Vamos imaginar, então, só o cabo. Vou vir aqui, ó, e vou destacar esse cabo. Então, esse cabo está aqui. Se eu aplico uma força de tração, ele tende a se alongar. Então, observe aqui no desenho ao lado. Esse cabo, né, o cabo BC, vamos supor que ele tenha um comprimento L0. Após a solicitação, o ponto C passa para uma nova posição, para uma posição C', ocorrendo um alongamento ΔL.
Aí surge um novo conceito, que é o conceito de deformação. Entende-se então que deformação ocorre quando a posição relativa dos diferentes pontos não é mais a mesma. Por meio dessa grandeza, é possível avaliar se ocorrem deslocamentos exagerados na estrutura. Então, ela vai ser bastante importante para nós. Bom, então essa foi uma das questões que poderiam ser avaliadas, mas há outras possibilidades de avaliação. Por exemplo, se quiséssemos avaliar a possibilidade de ruptura de um dos elementos da nossa estrutura. Vamos continuar trabalhando com o cabo, que é o que a gente já vem estudando. Então, atualmente a gente tem esse cabo aqui, vou destacar ele de novo, esse cabo vermelhinho, tá? Que ele tem uma dada seção transversal, que eu vou chamar de A1. É o cabo 1 com a seção transversal A1. Se ele fosse substituído por um outro cabo agora com uma seção transversal bem menor. Vamos supor que fosse esse cabo tão fininho que vocês nem conseguem ver direito no vídeo, tá? Que é uma linha de costura. Então, ele tem uma seção transversal agora A2, muito menor do que a seção transversal A1. Se vocês imaginarem que os dois cabos são feitos do mesmo material, qual tem maior probabilidade de se romper quando estiver solicitado pela mesma força interna calculada? É meio intuitivo imaginar, né, que o cabo mais fino vai se romper antes. Mas aí tem um conceito. Qual que é o conceito que a gente vai introduzir? É o conceito de tensão. Tensão é então a relação entre a força interna de um corpo deformável pela área onde ela está atuando. Então, a tensão, tá mostrando aí no desenho, geralmente ela é representada aí pela letra sigma, tá? Essa letra sigma que a gente desenhou é o sigma médio, onde eu pego a força interna que está atuando naquela seção transversal e divido pela área da seção transversal, no caso, a área A. Esse é um valor médio da tensão, não é um valor em um ponto específico. Bom, como as forças internas, né, elas variam ponto a ponto, às vezes é interessante a gente trabalhar com a tensão em um dado ponto específico. Para isso, nós devemos pegar porções pequenas de área. Vamos imaginar então uma área ΔA, onde atua uma pequena força interna. Se nós dividirmos então F por ΔA, nós teremos uma tensão. Fazendo o ΔA tender a zero, nós teremos a tensão em um ponto específico. Então, alunos, chegamos ao final da nossa primeira aula da disciplina Mecânica dos Sólidos. Então, gostaria de fazer uma breve revisão com vocês. Vimos então que na nossa disciplina nós vamos tratar especialmente sobre as estruturas das edificações. Vimos que para isso é necessário a criação de um modelo matemático cheio de simplificações. E nessas questões que serão abordadas, nós sempre vamos tratar com ações externas ao corpo que vão gerar deformações e essas deformações, por sua vez, geram o aparecimento de esforços internos. Esses esforços internos podem ser entendidos como resultantes das tensões. Então, todos esses aspectos serão abordados ao longo da nossa disciplina. Vamos lá! Até mais, obrigada!